Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Como é que estão as coisas aí? Vamos lá para mais uma aula nossa da Teologia para Todos. Nós estamos aí com o nosso livro, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia. Como você já sabe, o livro está aí na descrição do vídeo, o link para o livro e também os slides da aula também estão aí na descrição do vídeo também, ok? Hoje nós vamos falar sobre o Senhor Jesus. Lá no finalzinho do vídeo teve a questão da caca, né? Que foi tão falada aí durante a semana, né? Que caca foi essa que eu fiz? Meu Deus do céu! Talvez você não percebeu, mas eu anunciei no começo da aula, os dois capítulos que eu ia falar, que era sobre os anjos e o Senhor Jesus, né? E eu falei dos anjos e emendei falando da doutrina dos homens, e só no final que eu fui ver que eu não falei do Senhor Jesus, eu falei a doutrina dos homens. A hora que eu fui rever o que a gente tinha falado é que eu vi que eu não falei do Senhor Jesus. Aí então eu falei, fiz caca, né? Então hoje nós vamos falar sobre a doutrina de Cristo, né? A cristologia, ok? Vamos lá então, vamos começar? Sem caca hoje, hein? Vamos lá, nós vamos falar hoje sobre a natureza de Cristo, os ofícios de Cristo e a obra de Cristo, né? Vamos lá, vamos começar aqui, a natureza de Cristo, né? Uma pergunta que vai nos levar às explicações melhores para a natureza de Cristo é a seguinte: quem é o Cristo? Quem é o Cristo, né? Quem que é esse Jesus, né? Quem é esse Jesus? Quem é o Messias? Quem é Cristo? É realmente esse que veio? Ainda não veio? Está por vir? Os judeus ainda esperam até hoje o seu Messias, o seu Cristo, né? Vamos lá então ver um pouquinho sobre isso? E assim como nós vimos que a natureza de Deus se mostra através dos nomes de Deus, a natureza de Satanás se mostra através dos nomes de Satanás e os seus demônios também, né? Tanto é que quando você vai lidar com espírito imundo e você vai orar, né, por libertação, você vai orar expulsando demônios, os espíritos ruins, malignos, eles respondem de duas formas. Eles obedecem de duas formas. Quando você fala o nome deles, que é o nome que eles são conhecidos lá no meio deles, né? Exus, caboclos, pombagírias, né? E aí por diante. Ou então aquilo que ele causa, né? Aquilo que ele está causando. Quando você repreende um espírito que está causando tal situação, ele é obrigado a se render e obedecer no nome de Jesus. Então, no mundo espiritual, o nome tem muito a ver com a natureza do ser espiritual, né? Então, com Cristo não é diferente. O nosso Cristo, nosso Jesus, hoje ele é espírito, né? Está glorificado, né? Com o corpo glorificado. E ele também, nós explicamos a natureza de Cristo através dos nomes de Cristo. Vamos lá, primeiro nome de Cristo que indica a sua divindade é Filho de Deus. Ele é chamado de Filho de Deus, né? Filho de Deus significa nascido de Deus, aquele que nasceu de Deus. E esse é o motivo de tanta polêmica, né, ao longo da história, né, entre todas as religiões. Para explicar e confirmar essa verdade, nós temos que considerar a consciência de Cristo. Ele tinha uma consciência. Com a idade de 12 anos, ele estava cônscio de duas coisas. A primeira, de ter um relacionamento especial com Deus, a quem ele descreve como seu Pai. A segunda, de ter uma missão especial na terra, realizar as obras de meu Pai. É isso que ele fazia.
Quando os pais de Jesus voltaram em Jerusalém, perderam ele, né? Esqueceram ele lá na cidade, que estava voltando da festa. Eles voltaram e acharam ele lá no templo, explicando, conversando com os escribas, os fariseus. E ele responde para sua mãe, né? Eu estou cuidando dos negócios do meu pai. Então Jesus, depois ele ainda disse, né? O meu pai trabalha e eu trabalho também até agora, né? Ele tinha uma consciência muito forte de quem ele era. Ele era filho de Deus. Ele tinha um relacionamento especial com Deus. Desde os 12 anos ele já tinha isso. E ele sabia o que ele veio fazer, o que ele veio realizar. Estou cuidando dos negócios do meu pai. Então, com 12 anos. Então, quando você analisa essa consciência de uma criança de 12 anos, já começa a vir as provas de que realmente Cristo, da divindade de Cristo, que ele é o Filho de Deus realmente, né? Você não vê uma criança, não era comum, né? Hoje é normal, porque nós aceitamos Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus, nós ensinamos isso para as crianças, mas naquela época não, esse ensinamento não existia naquela época, né? Não existia. Uma criança de 12 anos naquela época, com a consciência dessa, da sua missão e da sua filiação em Deus, já começa a nos mostrar a divindade de Jesus. No Rio Jordão, Jesus ouviu a voz do Pai, né, colaborando e confirmando a sua percepção íntima. E no deserto, resistiu com êxito à tentativa de Satanás de fazê-lo duvidar de sua filiação. Satanás, lá no deserto, veio com a tentação para cima de Jesus, sempre dizendo: se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, né? Mas ele tinha, além daquela consciência que ele já tinha desde criança, a hora que ele batizou, ele foi batizado, uma voz do céu, uma voz audível, para que as pessoas ao redor tivessem ouvido, disse: este é o meu Filho amado, em quem eu me alegro, né? Então houve testemunhas de uma voz do céu dizendo: este é o meu Filho, em quem eu me alegro, né? Em seguida ele vai para o deserto, e lá Satanás vem justamente aí, né, na tentação. E aí fica uma deixa aqui para nós. Fica uma deixa aqui para nós, para mim, para você. Irmão, minha irmã, nós só conseguimos vencer as tentações do diabo, seja em qualquer área da nossa vida, quando nós temos convicção de quem nós somos em Deus. E nós somos o Filho de Deus. E nós somos filhos de Deus. Ok? Então, talvez você esteja enfrentando aí dificuldades com tentações, a masturbação, prostituição, adultério, a tentação na área financeira, a tentação na área, né, sexual, a tentação, né, da pornografia. Fica com essa palavra no teu coração. Entra em Deus. Busca a convicção de quem você é em Deus. E vai ficar mais fácil de você vencer as suas tentações. Ok? Vamos lá. As próprias afirmações de Jesus depois durante seu ministério, olha o que ele disse: meu pai continua trabalhando até hoje, eu também estou trabalhando, né? Então são afirmações que mostram a filiação de Deus. A outra coisa que mostra a filiação de Deus, que ele é filho de Deus, que ele realmente tem mérito nesse nome, é a autoridade de Cristo. Cristo não falava como qualquer um, não falava como um escriba, não falava como um fariseu. Ele não falava nem como um profeta, ele falava. Ele falava com a autoridade de quem realmente era Deus. Ok? Nos ensinos de Cristo, observa-se a completa ausência de expressões como é minha opinião, pode ser, eu penso que, né? Bem, podemos supor. Cristo em momento algum fez essas declarações, em momento algum usou esses termos, né? Olha que interessante, não houve no ministério de Cristo, você não ouve Jesus falando: a minha opinião é essa. Pode ser que, né? Eu penso que, bem, podemos supor que. Hoje nós ensinamos, nós falamos sobre coisas desconhecidas e a gente fala a minha opinião, podemos supor que, né? E aí por diante, mas não houve isso no ensinamento de Cristo. Ele ensinava
como um ser divino que tinha autoridade no que ele estava falando. Olha só, ele falava com a autoridade de Deus, Deus poderoso. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Então, a autoridade de Cristo prova aí o mérito do nome Filho de Deus, né? E também a impecabilidade de Cristo. Não houve pecado em Cristo. Cristo em nenhum momento teve nenhum envolvimento com nenhum tipo de pecado na face desta terra. Viveu como um homem. Nós vamos ver depois lá no nome filho do homem. Ele viveu como um homem, mas não teve nenhum pecado. Okay? Embora possuísse profundo conhecimento do mal, em sua alma não havia a mais leve sombra ou mácula de pecado. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Ele diz lá em João 8,46. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Qual homem na face da terra, em toda a história da humanidade, pode soltar uma declaração dessa? Pode falar uma coisa dessa? Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Então nós vemos que a impecabilidade de Cristo mostra que ele realmente era o Filho de Deus, né? E o testemunho dos discípulos. Havia um grupo de homens que andavam com Jesus. Eles viram todos os aspectos característicos da sua humanidade. Eles, no entanto, mais tarde, o adoraram como divino, proclamaram-no como o poder para a salvação e invocaram o seu nome em oração. Por mais separado e ungido que seja, qualquer profeta, presbítero, obreiro, pastor, missionário, bispo, apóstolo, não importa, qualquer um que seja, na história, que fizeram muitos discípulos, nenhum deles foi adorado como Deus após a sua morte. Porque todos conheceram o poder, todos reconheceram o poder de Deus nesses homens do passado e até do presente. Reconhecemos o poder de Deus sobre eles, mas nenhum homem os reconhece como Deus. E os apóstolos de Cristo, os discípulos de Cristo, caminharam com Jesus, viram nele todos os aspectos e características da sua humanidade e mesmo assim o invocaram como Deus, o declararam como Deus, né? João disse assim, é o eterno Filho de Deus que criou o universo. Tomé, né, exclamou, Senhor meu e Deus meu. Pedro também disse, ele está à direita de Deus. Então nós vemos que essa questão do testemunho dos discípulos também empossa o Senhor Jesus como Filho de Deus, verdadeiramente como Filho de Deus. E nós vemos que ao invocarem o nome do Senhor Jesus, não há nenhum tipo de charlatanismo, não há nenhum tipo de engano. Realmente neste nome há poder. Realmente neste nome todo mundo espiritual se rende, se dobra. Todos os espíritos malignos se rendem e se dobram neste nome, que ele se tornou o Rei Todo-Poderoso. Então veja bem, primeiro nome de Jesus, que mostra sua natureza, sua divindade, Filho de Deus. Segundo, a palavra, ele é a palavra, o verbo vivo. Olha, mais este nome, né, do Senhor. A palavra de Deus é o veículo mediante o qual Deus se comunica com os outros seres. E é o meio pelo qual Deus expressa o seu poder, a sua inteligência e a sua vontade. Cristo é a palavra ou o verbo, porque por meio dele Deus revelou a sua atividade, a sua vontade e o seu propósito. Gente, ele é o verbo vivo, a palavra de Deus. Porque aquilo que Deus fala é o que Deus é.
E Jesus é a expressão do que Deus fala. Jesus cumpriu tão fielmente a palavra de Deus, o que Deus fala, que ele se tornou o Verbo vivo. Ele se tornou o complemento, ele se tornou a palavra encarnada. E é isso que nós temos que buscar hoje na palavra de Deus. Nós temos que aprender a buscar isso na palavra de Deus. Assim como Cristo viveu a palavra de Deus, os decretos de Deus, ele viveu a vontade de Deus, ele viveu o propósito de Deus, ele viveu, as atividades dele foram as atividades de Deus para a vida dele. Quando nós fazemos isso, o caráter dele foi o caráter de Deus, a santidade dele foi a santidade de Deus, o ensinamento dele foi o ensinamento de Deus, a mentalidade dele era a mentalidade de Deus. Ele foi tão forte nisso, foi tão inciso nisso, que ele então se torna o quê? O Verbo vivo. É isso que João estava querendo dizer quando diz que ele é o Verbo vivo. Ele é a palavra de Deus completa em vida. Ok? E é isso que nós temos que buscar a cada dia na nossa vida. Buscar a revelação da palavra e viver esta revelação. Cristo é a palavra de Deus porque revela Deus e o demonstra em pessoa. Ele não somente traz a mensagem de Deus, ele é a mensagem de Deus. Por isso que Paulo fala lá no Novo Testamento que hoje nós somos as cartas vivas de Deus aqui na terra. Nós somos as cartas vivas de Deus aqui na terra. Nós hoje é que temos que fazer esse papel que Cristo fez. Nós é que temos que nos tornar a palavra encarnada hoje aqui na terra, para nós darmos continuidade às obras de Cristo. Por isso que nós somos chamados o corpo de Cristo. A igreja hoje, ela é a voz de Deus na terra, ela é o poder de Deus na terra, ela é a vontade de Deus na terra, através do Espírito Santo. Nós temos que buscar isso continuamente nas nossas vidas. Sermos como Cristo. O que ele diz? O que Paulo diz? Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. O que Jesus diz? Sede santos, como eu sou santo. Amém? Então, outro nome que mostra nós falamos aqui agora sobre o nome, a palavra, o verbo vivo, que mostra realmente a natureza de Cristo. Outro nome que mostra a natureza de Cristo, mostra a sua divindade, a sua exaltação e principalmente a sua soberania, é quando ele é chamado de Senhor. Senhor Jesus Cristo de Nazaré, é o nosso Senhor. Senhor, gente, significa dono. Quando você fala que alguém é o teu Senhor, você está dizendo que essa pessoa é o teu dono. Ou você se doou a ela, por livre e espontânea vontade, ou ela te comprou por algum preço. Ela se torna o seu dono. E com o Senhor Jesus, aqui nós vivemos essas duas coisas. Ele nos comprou, mas ele espera que nós nos entreguemos a ele de livre e espontânea vontade. Por isso ele é o nosso Deus, tanto pelo lado da compra como o lado da nossa doação. Ok? O título Senhor, ao ser usado como prefixo antes de um nome, transmitia tanto a judeus quanto a gentios a ideia de divindade. A palavra Senhor no grego, Kyrios, era equivalente a Jeová na tradução grega do Antigo Testamento. Vocês percebem, gente? Olha só que interessante isso. A palavra Senhor, quando os apóstolos, os cristãos lá na igreja primitiva começaram a chamar Jesus de Senhor, isso incomodou muito os fariseus, os escribas e também os romanos. Por quê? Porque essa palavra Senhor, ela era usada como Jeová. É a mesma palavra usada para Jeová, Senhor. E é a mesma palavra também que era usada para César.
Porque César se autodenominava um deus, autodenominava uma divindade daquela época. Ele era um deus, ele reclamava para ele adoração como Deus. Havia um culto a César, oferenda a César, porque César trazia a melhoria de vida, César trazia a cura, César que era o soberano, César que era filho descendente de Deus, dos deuses. César, então a palavra usada para César também era Senhor. É a mesma palavra que os apóstolos passaram a chamar o Senhor Jesus. E também é a mesma palavra grega para Jeová, do Velho Testamento traduzido para o grego. Então vocês percebem que tudo em Jesus, né, ligava, comparava ele a Deus e a César. Por isso que ele arrumou tanta confusão, por isso que ele escandalizou tantas pessoas. Como pode um homem simples daquele, né, que não tinha nem moradia, era um missionário itinerante, é chamado de Senhor, divindade, Filho de Deus, soberano, né? Como que pode um negócio desse? Por isso que ele afrontava tanto César, ele afrontava tantos fariseus. Porque o nome que eles davam a ele era o mesmo nome que davam-se a César e ao Deus dos judeus, né? Jeová. Vamos lá. Nós temos um exemplo aqui do que Cristo fez como Senhor, né? Veja bem, se um jovem nascido numa família, vamos olhar esse exemplo aqui. Um exemplo do que Jesus fez conosco, né? E por ele mesmo também, para que a autoridade dele fosse maior. Veja bem, se um jovem nascido na família de um multimilionário não aceitar herdar aquilo pelo qual outras pessoas tenham trabalhado, um jovem herdeiro de bens, milionários, empresas, riquezas, posses, bens, mas ele decide não herdar aquilo, né, pelo qual outras pessoas trabalharam. O que ele faz? Ele decide ele decide herdar aquilo que ele ganhou pelos seus próprios esforços. Então, ele renuncia voluntariamente a seus privilégios. Toma o lugar de um trabalhador comum na empresa e, por meio do seu trabalho, conquista para si um lugar de honra e riqueza. Foi isso que Jesus fez. É como um jovem herdeiro de uma grande empresa, mas ele decide não querer herdar aquilo de mão beijada sem esforço nenhum. Ele vai e se iguala a um trabalhador comum da empresa e cresce ali e conquista. Ele conquista, né? Por meio do seu trabalho, ele conquista para si um lugar de honra e de riqueza. Igualmente, o Filho de Deus, apesar de ser por natureza igual a Deus, voluntariamente sujeitou-se às limitações humanas, porém sem nenhum pecado. Portanto, tomou sobre si a natureza humana, fez-se servo do homem e, por fim, morreu na cruz para a redenção da humanidade. Cristo, como recompensa, foi exaltado e passou a ter domínio sobre todas as criaturas. Ele abriu mão de toda a sua soberania lá no céu, toda a sua divindade lá no céu, e veio e viveu aqui como homem, como um trabalhador comum, né? E cresceu e ganhou, né? E ganhou por mérito próprio, honra e riqueza. Então nós vemos o quê? Que dentro dessa questão aqui da palavra Senhor, nós temos a soberania de Cristo. Cristo é soberano sobre todas as coisas. Aquele que o redimiu do pecado e da destruição tem o direito de ser o Senhor da vida deles. Comprados por bom preço, não pertence a si mesmos, mas sim a quem morreu e ressuscitou por eles. Ei, você não pertence mais a si mesmo. Agora você pertence ao Senhor Jesus, que morreu na cruz, te redimiu e te comprou por um alto preço, preço de sangue. Ele te comprou. Ok? Vamos lá. Mais um nome aqui que mostra a natureza de Cristo.
Filho do homem. Aqui é onde a coisa complica um pouquinho, né? Filho do homem, sua natureza humana, a humanidade de Cristo. É onde as pessoas fazem tanta confusão hoje em dia. As pessoas hoje fazem tanta confusão com a questão da divindade de Cristo e a humanidade de Cristo. Cristo foi inteiramente homem, 100% homem. Ele era 100% Deus, mas ele se transformou em 100% homem. Mas, pastor, como que é isso? Meu Deus, que difícil conceber isso, entender isso, a divindade e a humanidade de Cristo, né? Ele foi, meus irmãos, 100% homem. E tudo que ele fez aqui, ainda que foram ações sobrenaturais, ele não fez nada como Deus. Ele não podia, ele abriu mão da sua divindade. Ele não podia usar o seu poder de Deus aqui na terra. Senão isso tiraria dele o direito de morrer pelo homem. Tudo que ele fez foi para nos mostrar como é o caminhar, o viver de um homem cheio do Espírito Santo. Tudo que ele fez foi como um homem cheio do Espírito Santo. Ele não fez como Deus, ele fez como um homem cheio do Espírito Santo. E nos deixou o exemplo. E ainda nos disse: vocês farão coisas maiores do que as que eu fiz. Tanto territorialmente, como em poder e sinais e maravilhas. Quando o homem realmente se dispõe para estar na presença de Deus, o homem se rende o seu coração, deixa o seu caráter ser transformado, mudado. Ele entra verdadeiramente na presença de Deus. Ele passa a ser um homem de Deus, um homem cheio da unção. Automaticamente, sinais e maravilhas começam a acontecer através dessa pessoa. Ele passa então a ter a natureza humana e a natureza divina através do Espírito Santo, assim como Jesus tinha. Ok? Olha que coisa maravilhosa, né? Ele é o Filho do homem. O que significa isso? Significa principalmente que aquele que participa da natureza humana e das qualidades humanas. Dessa maneira, Filho do Ok? Vamos lá? Filho do homem designa-o como participante da natureza e das qualidades humanas, sujeito a fraquezas humanas. Então, quando você ouve esse termo, filho do homem, o filho do homem, o filho do homem veio, o filho do homem veio para isso, para aquilo, o filho do homem é assim, o filho do homem é assado, o filho do homem... É porque ele estava sujeito a todas as fraquezas humanas. Ele era 100% homem, viu? Mas como, pastor? Como é isso? A resposta é que o Filho de Deus veio ao mundo como Filho do Homem e foi concebido no ventre de Maria pelo Espírito Santo e não por um pai humano. Isso que deu condição a Jesus de morrer na cruz por mim e por você. Ele não tinha a natureza pecaminosa de Adão. Por quê? Você percebe lá em Gênesis? E quando Deus fez Adão, Adão caiu. Logo em seguida, quando Adão começa a procriar, a Bíblia fala que Adão já gerava filhos conforme a sua imagem e semelhança. Não mais como a imagem e semelhança de Deus, mas conforme a sua imagem e semelhança, que era de um homem caído. Então, um bebê, quando há a fecundação,
a fecundação ali do espermatozoide com o óvulo no ventre da mulher, ali a natureza pecaminosa já está presente. Nós herdamos a natureza pecaminosa. Por isso que Salomão disse: não há nenhum justo sequer. Nenhum homem poderia morrer pelo pecado da humanidade e nem pelo seu próprio pecado. Porque todo homem já é pecador. Perceba que quando Deus pedia um sacrifício, ele pedia uma ovelha, né, imaculada, né, virgem, sem defeito, para indicar que para tirar o pecado do homem, ninguém poderia ter pecado. O sacerdote, para entrar na presença de Deus, para representar o povo, ele tinha que antes fazer um sacrifício por ele mesmo. Ele fazia um sacrifício por ele mesmo. Só então depois ele podia entrar com o sacrifício do povo perante Deus. Não havia nenhum homem sem a natureza pecaminosa. E todo homem já nasce com ela. Mas Jesus foi gerado no ventre de uma mulher através do Espírito Santo. E aí você pode me perguntar: mas pastor, como eu já fui questionado sobre isso, e o sangue? E o sangue dessa criança? Não está ali. O sangue dessa criança não está ali. Não é o sangue da mãe. Não está junto ali com a mãe no ventre. Não se mistura tudo. Como assim? E eu fui estudar um pouquinho sobre isso. E se você estudar mais a fundo, você vai ver que o sangue da criança, ele é independente. É um sangue novo. Ele não se mistura com o sangue da mãe no ventre. Não há essa mistura. Então, lá no ventre, Jesus foi gerado através do Espírito Santo. E quando ele nasce, ele é o único homem na face da terra em 4.000 anos que nasceu sem a natureza pecaminosa. Ele viveu 100% como homem, mas sem a natureza pecaminosa. Sem a natureza de Adão dentro dele. Natureza, né, que nos complica tanto, né? Então, assim aconteceu. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. O ventre de Maria, né? Só foi ali, ela só foi uma hospedeira, ela foi um instrumento, mas nenhum tipo de pecado pegou em Jesus, digamos assim, né? Vamos colocar, né? Então veja bem, o que Jesus fez, eu costumo sempre usar essa ilustração que eu li uma vez num livro. É semelhante a um homem, gente. Um homem que ele estava vendo uma formiga carregando um pedaço ali de folha. Ela tinha cortado um pedaço de folha, aquelas formigas cabeçudas. E ela caminhava um pouquinho e caía de lado, caminhava um pouquinho e caía do outro lado, e caminhava um pouquinho e caía de novo, caminhava um pouquinho e caía, e ela não estava dando conta. Quando tinha um obstáculo para ela subir e passar, era a maior dificuldade, ela não estava dando conta daquele fardo. Era muito peso para ela. Então esse homem tentou ajudar, deu um empurrãozinho. Na hora que ele deu um empurrãozinho, a grandeza dele, a força dele era tão grande que em vez de ajudar aquela formiga, ela deu mais 2 cambalhotas para frente. Então, na grandeza do homem, na força, ele não podia ajudar a formiga. Então esse homem resolve se transformar numa formiga. Ele se transformou numa formiga para ajudar aquela outra formiga a carregar aquele fardo. Então ele pega aquele fardo para ele e alivia aquela formiga. Foi basicamente isso que Jesus fez. Deus, na sua infinita grandeza, Deus, na sua infinita santidade, não tinha como chegar perto do pecado do homem. Então ele vem e se transforma em homem para ajudar o homem. Olha que coisa mais linda, né? Isso é o símbolo do amor de Deus por nós. Ok? Vamos lá. A encarnação, portanto, significa que o
nós podemos explicar a Trindade, mas muito pouquinho. É por isso que a Bíblia, gente, é um convite à fé, é um convite a crer. Nós temos que simplesmente crer, não tem coisas que não dá para explicar totalmente, não dá para conceber. A mente humana não chega a esse entendimento, pelo menos hoje ainda não. Talvez mais para frente nós possamos até explicar algumas coisas mais, através até da ciência, mas hoje ainda não. A Bíblia nos convida a simplesmente crer. E eu vou dizer para você, todos aqueles que até hoje decidiram crer, jamais se arrependeram. Porque crer em Jesus é a melhor coisa que pode acontecer na vida do ser humano, na vida de um homem, né? Então, o que nós entendemos aqui? Olha, naturalmente, há nisso um mistério. Nós não podemos compreender. Veja bem, quando Deus fez o homem, eu fiz uma anotação aqui. Quando Deus fez o homem, Ele não inventou a natureza humana. Ela já existia em Cristo, só que glorificada, como Adão antes do pecado. O que ele falou? Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. A natureza humana, quando Deus fez Adão, essa natureza já existia lá em Deus, já estava em Deus. Então, quando ele vem e faz esse mistério ali em Jesus, né? Como quando ele fez Adão, ele não inventou a natureza humana, já existia em Deus. Como quando ele também fez Jesus ali no ventre de Maria, ele não inventou essa natureza de Jesus, já existia, já estava lá. Porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Cristo também. Cristo é Deus, ele sempre esteve com Deus, está e sempre estará com Deus. Nós temos que simplesmente crer nesse mistério, né? Há mistérios em toda parte nessa terra e entre o mundo físico e espiritual. Nós não podemos compreender, por exemplo, como o capim e a água que alimenta o gado transformam-se em carne e sangue, né? E leite também. Como um animal que só come capim gera carne e leite, alimento para nós. E está comprovado que o leite não tem nada a ver com o sangue. Como que isso acontece? Uma análise química do leite não demonstra que ele contém algum ingrediente do sangue. Entretanto, o leite materno se transforma em sangue e carne da criança também. E nenhuma mãe consegue explicar, ninguém nessa terra consegue explicar como que é gerado o leite materno para a criança. De onde vem isso? Então, esse e outros mistérios, né, que nós não conseguimos entender, e não adianta ficar querendo entender muita coisa. Nós temos que simplesmente crer que Jesus é o Filho de Deus. Ele é Senhor. Ele é o Verbo vivo, né? E ele é o Filho do homem. Essa é a natureza de Cristo, né? E nós temos o último nome aí, né? O nome que mostra aí o título oficial, a missão de Jesus Cristo, que é o Cristo. Mostra aí a natureza de Cristo, né? Tá, vamos lá. Cristo é a forma grega da palavra hebraica, Messias, que literalmente significa o ungido. Então, quando você está falando Cristo, o Cristo, você está falando o ungido. É por isso que fala ungido de Deus. Ungido é a forma grega da palavra hebraica, né? Cristo é a forma grega da palavra hebraica Messias, que significa ungido, ok? Então, quando você está falando Cristo, é uma palavra grega que no hebraico significa Messias. E literalmente significa ungido de Deus, né? A palavra sugerida pelo costume de ungir com óleo, o símbolo da consagração divina para servir. Ok? Vamos lá. Outro título, Filho de Davi. Filho de Davi tem
E não é o filho de Davi, não. Porque eles sabiam que quando aquele cego estava falando filho de Davi, ele estava reconhecendo que ele era o Messias, que ele era o Cristo, que ele era aquele que havia de vir, que ele era o prometido que Deus tinha mandado para salvar a nação de Israel, salvar o mundo. Então, quando você ouve o termo filho de Davi, é porque houve uma aliança davídica, houve uma aliança com Davi, onde porque a Bíblia fala, ó, um ramo surgirá do tronco de Jessé, pai de Davi, e das suas raízes brotará um renovo. Lá em Isaías fala isso, ok? Então, desde a época que Deus fez uma aliança perpétua com Davi, e nessa época ainda não existiam os fariseus, os escribas, mas os profetas, né? E os eruditos, né? E os escribas daquela época, que não eram os mesmos escribas da época de Jesus, e depois os fariseus e os escribas, né, que vieram depois da época de Esdras, né, que começou o farisaísmo, esses escribas, né, mais voltados para o farisaísmo, todos eles passaram a ter essa esperança de que um dia, da geração, né, da descendência de Davi, de Jessé, viria um homem, né, que seria o Messias, que seria o Salvador. E se nós vermos pela genealogia, nós temos duas genealogias lá que você vai ver, né, de Maria, de José, uma vem de um lado, outra vem de outro, e vai mostrar que eles são descendentes, eles são da descendência, né, de Jessé, ok? Vamos lá? Deixa eu só explicar aqui para vocês um pouquinho esse termo, né? Esse termo que nós ouvimos muito aí hoje, né, os pregadores, até em músicas nós ouvimos falar, né? As músicas falam muito, que é o Yeshua HaMashiach, né? Yeshua HaMashiach. Esse termo Messias, né, que é untar, ungido, né? No hebraico ele é Mashiach, que no grego quer dizer Christos, ok? E quando você vê a palavra Jesus, ela deriva também da palavra Josué, lá no Velho Testamento. Josué é a mesma palavra que Jesus. Josué, quando você ouve o nome Yoshua, Yeshua, Yoshua, vem de Josué, que é Jesus. Josué, Jesus, Yoshua, Yeshua, é tudo a mesma coisa. Tudo que significa a mesma coisa. Jesuá, né? Jesuá, Josué, Yeshua, Yoshua, quer dizer, transliterado para o grego, significa Jesus, Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach. Jesus é o Messias. Yeshua HaMashiach. Jesus é o Messias. Mas na íntegra, pastor, o que significa o nome Jesus? O que é o significado desse nome? Esse nome, Jesus, Yeshua, que vem de Josué, de Jesuá, né? Yoshua, Yeshua, significa a salvação vem de Deus. Significa Yahvé é salvação. Yahvé é salvação. Né? Então Jesus veio para salvar e o nome dele já foi colocado pelo anjo. Jesus, por causa disso, significa isso. Quando Maria ouviu o anjo dizer o nome desse menino será Jesus, você porá o nome dele de Jesus, ela sabia que significava isso. Jeová é o que salva. Jeová é salvação. Amém? Vamos lá, vamos continuar. Então nós vimos aqui sobre a natureza de Cristo. Os nomes pelo qual Cristo é chamado mostram a natureza de Cristo. E nós temos também os ofícios de Cristo, né? E rei.
Jesus é o Cristo profeta que ilumina as nações. O Cristo sacerdote que se ofereceu como sacrifício pelas nações. E o Cristo rei que reina. Como profeta, Jesus pregou a salvação. Né? Uma vez por ano. Aceitar o sangue de Cristo nos dá a certeza da aceitação de todos os que confiam em seu sacrifício. Então, o Cristo profeta, né? Ele pregou a salvação, ele profetizou a salvação, ele anunciou o reino, né? E ele predisse o futuro. E o Cristo sacerdote é aquele que cumpriu a simbologia de tudo que o sumo sacerdote aqui da terra fazia. O animal era imolado, era degolado, né? Ali fora do templo. Jesus foi sacrificado fora de Jerusalém. Depois o sangue era levado e Jesus sobe aos céus e apresenta o seu sangue perante Deus. E este sangue é aceito como salvação para todo aquele que nele crê, para toda a humanidade. Ele fez o sacrifício de uma vez por todas. Depois, na aula seguinte, nós vamos falar sobre a expiação. A expiação é uma aula interessantíssima, viu? A teologia aí da expiação, né? Nós vamos falar sobre isso, tá bom? E é maravilhoso entender realmente o que Cristo veio fazer, as simbologias do Velho Testamento. É muito legal estudar sobre isso. Semana que vem nós vamos falar um pouco mais sobre isso, o Cristo sacerdote, né? O Cristo rei, né? Ele também é o Cristo rei. Nós vemos ali principalmente em Samuel, né? Samuel foi sacerdote, profeta e rei. Né? Moisés foi profeta, sacerdote e rei também. Nós vemos lá no Velho Testamento algumas figuras, né, de Cristo, a tipificação de Cristo, né? Que foram sacerdotes, profetas e rei. Aí vem Jesus e reúne tudo isso nele. Profeta, sacerdote e rei. Ele tem as três unções. Jesus afirmou que ele era esse rei. Na presença de Pilatos, testificou que nasceu para ser rei. Explicou que seu reino não era deste mundo, isto é, não seria um reino fundado por força humana, nem seria governado de acordo com as ideias humanas. Né? Então veja bem, o que acontece? Quando ele fala aquela parábola dos homens, ele fala a parábola de que o reino dos céus é semelhante a um homem que deixou, né, as pessoas responsáveis pelo seu reino ali, né, pelas suas posses, seus bens, e ele saiu para uma terra longínqua para herdar um reino. É meio estranho isso para nós, né? Como assim ele saiu para uma terra longínqua para herdar um reino e demorou a voltar? É que naquela época, gente, tinha o imperador geral, né, do império. Então, quando alguém herdava um reino,
ele tinha que ir lá perante César, para César empossá-lo desse reino. E aí, só então, quando ele era empossado por César, sido colocado realmente, nomeado por César pessoalmente como rei, aí então ele voltava para aquele lugar empossado por César. Empossado para ser rei. É basicamente isso também que Jesus está dizendo. Ele recebeu como herança o reino, mas ele foi perante Deus. Ele foi perante Deus e foi empossado por Deus. E aí ele volta. Ok? E aí ele volta então para herdar o reino. Mas ele fala que aqueles homens não aceitaram aquele rei, não quiseram aquele rei. Né? Então é isso que ele estava querendo dizer, é isso que ele fez. Né? Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a obra de Cristo. Veja bem, a obra de Cristo foi a morte dele na cruz. A principal obra de Cristo foi a morte dele na cruz, né? Que teve sua importância. Todas as batalhas da reforma travaram-se em torno da interpretação correta da cruz. O ensino dos reformadores era este: quem compreende perfeitamente a cruz, compreende Cristo e a Bíblia. Gente, o verdadeiro cristianismo está baseado na cruz. Quem compreende a cruz, quem compreende a morte de Jesus, de tanta polêmica em volta da pessoa de Jesus, na realidade está na falta de entendimento da obra dele na cruz. Quando a pessoa entende a obra de Jesus na cruz, fica fácil para ela entender quem era Jesus. E as batalhas, as grandes batalhas da reforma, né, que gerou o protestantismo, o pentecostalismo, né, os neopentecostais, que está gerando hoje, né, tanto o crescimento do conhecimento e revelação da palavra, as principais batalhas foram em cima disso, da cruz de Cristo. Né? Essa característica singular dos evangelhos é que faz do cristianismo a religião. Pois o problema da humanidade é o pecado. E a religião que apresenta uma perfeita provisão para o resgate do poder e da culpa do pecado tem um propósito divino. O problema principal da raça humana sempre foi, sempre foi o pecado. O problema é o pecado no homem. Nós vemos tantas coisas erradas, tanta corrupção, tanta mentira, tanto engano, tanta pobreza, miséria, falência, pecados, homossexualismo, prostituição, tudo que nós vemos aí hoje. Violência, em cima de violência, morte, doenças. Por que nós vivemos isso? Por causa do pecado. Isso tudo é por causa do pecado. E a única religião que traz uma solução para o pecado e promete vida eterna é o cristianismo. As outras religiões têm vários tipos de ensinamento, mas nenhuma delas leva o homem a vencer o pecado. Porque nenhuma delas teve um homem sem pecados para fundar ela. Nenhuma delas teve um homem que ressuscitou depois da sua morte e levou o seu próprio sangue perante Deus para a salvação do homem. Nenhuma religião conseguiu fazer isso. O que acontece é que Satanás usa esse tanto de religião que existe hoje para confundir o homem, desviar o homem da verdadeira fé, desviar o homem do foco do homem que tem que ser a obra de Cristo na cruz. Né? Veja bem, e tem um significado muito forte isso. Ao morrer por nossos pecados, ressurreição. Esse é o milagre que sustenta a fé cristã ou a... Se você anular, se você não entender a obra de Cristo na cruz,
toda a simbologia que teve em toda a história para chegar no cumprimento de tudo aquilo em Jesus. Se você não entender este momento e você não acreditar na ressurreição, acabou o cristianismo. Isso é o que Satanás tentou fazer em toda a história da igreja, nesses 2000 anos de igreja, é o que Satanás vem tentando fazer o tempo inteiro, né? A ressurreição é a pedra angular. Se Cristo não tivesse ressuscitado, não seria um engano e uma falsa religião de 2000 anos, enganando milhares de pessoas. E eu acredito que isso não seria possível se realmente não fosse verdade. Um número tão grande de pessoas e de homens, ao decorrer da história, homens entendidos, homens estudados, não cairiam nessa se fosse um charlatanismo, se não fosse verdade. Ok? Vamos lá. A ressurreição significa que temos um sumo sacerdote. A ressurreição significa que nós temos, gente, alguém lá do lado de Deus que sabe, conhece e passou na pele todas as nossas dificuldades e fraquezas e intercede por mim e por você e nos entende. Então, a obra de Cristo, nós vemos o quê? Que tem a morte, a ressurreição e logo após a ascensão ao céu. Ele subiu aos céus. Jesus deixou o mundo porque havia chegado o tempo de regressar ao Pai. Sua partida foi súbita. Desde a ascensão, ele é o Cristo da experiência espiritual, que vive no céu e tem contato com os homens por meio do Espírito Santo. Gente, e ele então intercede por nós. Ele intercede por nós lá no céu. E nós temos que tão somente crer na ascensão de Jesus, na obra da cruz, entender a obra da cruz, crer na ressurreição e muito mais crer na ascensão. Porque no dia da ascensão, a Bíblia nos fala que ele simplesmente subiu aos céus. E todo o olho que estava ali viu. Mais de 500 pessoas estavam ali olhando Jesus subindo e sumindo entre as nuvens. E um anjo aparece a eles e diz: olha, esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, vai descer lá no Monte das Oliveiras e vai governar essa terra. Vai chegar o tempo, vai chegar o momento. Irmãos, conclusão, né? A crença em um Cristo meramente humano levaria o povo a considerar a igreja uma sociedade meramente humana, realmente útil para os propósitos filantrópicos, morais, porém destituída de poder e autoridade sobrenaturais. Por outro lado, um conhecimento do Cristo que ascendeu aos céus resultará no reconhecimento da igreja como um organismo sobrenatural, cuja vida divina emana da cabeça, o Cristo ressurreto, o Cristo ressuscitado. Junto com
foram as últimas palavras, as palavras de Jesus, né? Não foram as últimas, mas foi o que ele disse por último. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Amém, meus irmãos. Essa aqui é um ensinamento básico aqui sobre Cristo, né? Nós estudamos hoje aqui sobre a natureza de Cristo, os nomes de Cristo, os ofícios de Cristo, né? Que é profeta, sacerdote e rei, e a obra de Cristo, que é a sua morte na cruz, a sua ressurreição e a sua ascensão aos céus. Cristo te convida a crer. Amém? Gente, muito obrigado por mais essa oportunidade. Semana que vem nós vamos estar juntos aí de novo. Fique com Deus. Confira lá as passagens bíblicas lá no livro. Olhe os slides, olhe com mais calma e eu desafio você a ir mais fundo nesse estudo. Fique com Deus. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus.